Olá pessoal, muito bom dia! No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre Quirón, o curador ferido. Sim, é um asteroide, ele está nos nossos mapas astrais, ele está no nosso mapa natal, ele está na nossa configuração de personalidade, ele está no nosso comportamento, está nas nossas experiências e está no meio de nós, dentro de experiências coletivas também. É sobre esse assunto que eu falo no dia de hoje. Eu falo sobre os seus aspectos astronômicos, os seus aspectos astrológicos e mitológicos, de que maneira a gente pode compreendê-lo nas nossas vidas e o que a gente faz com isso tudo. Inclusive, porque eu acho que talvez esse seja um dos sinais do momento que a gente está passando, que tem super a ver com a guerra na Ucrânia. Bora conversar sobre tudo isso? Bom, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari. Eu sou jornalista astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas. Seja muito bem-vindo e se inscreva para você receber as notificações clicando no sininho. Assim você fica por dentro de tudo, ok? Bom, pessoal, como o assunto hoje é sério e fruto de uma pesquisa que eu demorei um tempo para conseguir finalizar, eu vou me basear bastante no texto que eu escrevo diariamente, serve de roteiro para os vídeos que eu faço, mas hoje eu vou um pouquinho mais a fundo. Então, seguimos lendo. Então, senta que lá vem a história. A propósito, o vídeo de hoje tem muito a ver com um comentário que foi feito ontem pelo Ariel. Obrigada, Ariel. Nem sempre eu consigo responder as perguntas das pessoas a tempo e a hora, mas eu acho que calhou direitinho de falar de Quirón em Áries justamente hoje, um dia depois que você pediu para que eu comentasse sobre isso. Um beijo carinhoso. Bom, vamos lá. Muito se fala sobre Quirón, que é um centauro, mas pouco se sabe sobre ele, inclusive porque há pouquíssima literatura de boa procedência sobre o assunto, e isso é fato. E por que há pouca literatura? Porque ele foi descoberto no final dos anos 70, e de lá para cá, assim, houve de fato pouca pesquisa sobre os seus impactos astrológicos, simbólicos na vida da gente. Por isso eu tentei fazer um apanhado geral dos livros e artigos que eu pude encontrar sobre ele. Entre eles, alguma coisa neste livro, Astrologia e Mitologia. Depois eu vou tirar uma foto da capa do livro, deixo no Instagram da Astróloga para vocês, ok? E esse outro dicionário de mitologia clássica, que também vou tirar a foto e deixo para vocês no Instagram. Entre outras referências que eu deixo lá no texto, que eu escrevo e deixo no site. Bom, vamos para a mitologia. Quirón foi o centauro mais ilustre da mitologia. Ele é um dos mais populares e para a astrologia, sem sombra de dúvidas, ele é um dos, né? Além de Sagitário. Ele era uma figura muito bondosa, civilizada e extremamente inteligente. Algumas versões do mito dizem que ele era filho de Cronos, que é Saturno, senhor do tempo, com a Oceânide Filira. Mas existem outras versões do nascimento dele em que ele seria, por exemplo, adotado por Apolo, que é o deus Sol. De toda maneira, ele teve várias oportunidades de ser uma pessoa muito bem formada. Era um erudito, na verdade. Portanto, era um estudioso das artes, da música, da filosofia, da ética, das artes divinatórias. Sim, ele tinha uma forte conexão com profecias, ele era astrólogo, né? Estudava ervas que curavam, e foi o início, a gênese das artes de cura, ok? E por que Quirón tem uma conexão com as artes de cura? Algumas versões do mito contam que houve um conflito, né? Entre o céu e a terra, entre os deuses, os mortais e os imortais, e Quirón tentou intermediar essa disputa, e no final das contas ele foi flechado. Então essa é a grande cena da mitologia de Quirón, ele flechado na coxa por uma flecha envenenada. Quem o teria flechado por acaso, nesse episódio, seria Heracles, que também é Hércules, né? A questão é a seguinte, como Quirón é um imortal, ele não morre, ele sendo flechado por uma flecha envenenada, ele vai sangrar a vida inteira e não vai morrer. Então é um tipo de condenação, ele é um condenado a sofrer e viver sofrendo. Esse é o ponto mais importante para a gente entender a simbologia de Quirón dentro da astrologia e da psicologia profunda. Por quê? Porque se ele sofre na própria carne,
Ele vai acabar desenvolvendo um profundo sentimento de empatia pelo outro quando vê também a dor no outro. Então, o nascimento da empatia, uma das narrativas mais bonitas da mitologia grega é o nascimento da empatia por meio da dor de Quirón. E se ele sente essa empatia pelo outro, ele vai tentar curar o outro. E nesse processo de cura do outro, ele vai curando a si mesmo, ok? Como eu escrevo no texto, e foi justamente essa ferida que nunca cicatrizava que fez de Quirón o maior de todos os curandeiros. É o princípio da cura, ok? Porque só aquele que sente a dor em si mesmo é capaz de sentir a dor no outro por conta de uma forte empatia. Muitas pessoas, muitos terapeutas, no final das contas, são pessoas quironianas. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o fulano de tal passou por uma situação tão difícil na vida e ele se tornou um grande curador, um cuidador, um terapeuta. Por quê? Porque ele sente na própria carne a dor do outro. Então só quem tem esse princípio dessa dor latejante, às vezes eterna em si mesmo, na busca pela cura das suas dores, será um excelente buscador pela cura dos outros, ok? Então eu diria o seguinte, duvide daquele que venha a tentar curá-lo, que nunca tenha passado por um grande sofrimento na vida, porque só quem passa por grandes sofrimentos na vida é que de fato é capaz de estabelecer essa profunda conexão de compaixão pelo outro, ok? Bom, assim Quirón se tornou um dos mais antigos professores da mitologia grega e um dos mais importantes, também se tornando mestre curandeiro e cirurgião. Seus ensinamentos se tornaram tão preciosos que alguns de seus famosos discípulos têm nomes importantes, entre eles Asclépios. Quem é Asclépios? Asclépios é o pai da medicina. Então ele veio a aprender com aquele que iniciou algum trabalho de cura, então é Quirón quem forma Asclépios, o pai da medicina. Então não é pouca coisa, ok? Ele ainda ensinou várias habilidades para Teseu, Ajax, Fênix, Aquiles, Jasão e inclusive para Baco, que é Dionísio, ok? Dioniso. Desta forma, Quirón se tornou, no final das contas, praticamente um preparador de heróis. Vejam que sensacional. Bom, de que maneira a gente vai entender isso nos nossos mapas natais? Todos nós temos Quirón no nosso mapa, ok? E a depender do lugar onde ele se posiciona, ele vai trazer um significado importante para a gente. Todo mundo tem. Abra o seu mapa natal, você vai ver Quirón posicionado em algum lugar. Vamos lá, Quirón teve um trabalho tão relevante que foi respeitado e que ganhou um lugar especial na constelação de Sagitário. Então ele fica ali pela constelação de Sagitário, no final das contas, mais um centauro. Por isso que muitos sagitarianos se identificam com ele, embora nem todo sagitariano seja uma figura quironiana, mas ambos sejam centauros. No nosso mapa natal, principalmente se a gente tiver Quirón na casa 1, que é casa de identidade, a gente pode se identificar com uma figura muito quironiana. Aquela figura que de origem, de nascença, os primeiros anos da vida tem uma ferida que nunca cicatriza, ok? Na casa 2, que é a casa dos recursos do dinheiro, a gente pode identificar uma pessoa que venha a ganhar dinheiro, fazer da sua profissão um trabalho quironiano, um trabalho de cura. Quem tem, por exemplo, Quirón na casa 3, pode estudar artes curativas. Quem tem, por exemplo, Quirón na casa 6 pode vir a trabalhar com isso, assim como quem tem, e principalmente, Quirón na casa 10, que é a casa de carreira. Então a pessoa vai fazer disso a sua profissão, sua carreira, sua vida futura, né? E esses posicionamentos são alguns dos posicionamentos que apontam futuros curandeiros, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mestres, professores, aqueles que vão ensinar com todo cuidado, xamãs, psicólogos e também astrólogos. Ok? Em alguns posicionamentos também pode significar, como eu já disse, aquela ferida que nunca cicatriza. De toda maneira, em qualquer uma das casas em que haja um Quirón, há ali uma ferida difícil de cicatrizar. E é importante que a gente se volte para essa questão, para a cura pessoal, ok?
Na astronomia moderna, a astronomia moderna descobriu Quiron em 1977. E esse foi um período interessante porque foi justamente quando as pessoas começaram a se voltar para os assuntos da antiguidade, um resgate dos assuntos antigos, né? Que estavam esquecidos, coincidindo com o nascimento da medicina holística nos Estados Unidos e na Europa. Vejam que bacana. O glifo, o desenho, o símbolo de Quiron é a forma de uma chave, que pode ser entendida como uma chave de transformação. Esse é um ponto importante também para a gente entender Quiron na nossa mitologia pessoal. Ele é a chave para uma transformação importante, para um processo de cura, que fala de uma completude necessária, a necessidade da gente se encontrar a inteireza de nós mesmos por meio da cura desta ferida que vem das origens, ou de uma época da sua vida, na relação com alguém, enfim, ok? A órbita de Quiron é muito curiosa, né? Ele é conhecido como um asteroide, embora ele tenha um comportamento de cometa. Então ele é muito incomum, ele é muito... Por isso também difícil de ser estudado, por isso também pouca literatura a respeito dele. E a órbita, ou seja, a volta dele completa ao redor do Sol, varia entre 49 e 51 anos. Por isso se diz, a órbita de Quiron é de 50 anos. Ele fica entre Saturno e Urano, então ele fica ali no meio do caminho, né? Em alguns momentos ele pode pegar qualquer... há também autores que falam sobre uma proximidade do significado de Quiron com as questões restritivas de Saturno e as questões libertadoras de Urano, como se ele estivesse ali no limiar entre a restrição e a expansão. É interessante também imaginar a coisa dessa maneira, ok? E a sua influência no mapa diz respeito aos... De novo, e a sua influência no mapa no que diz respeito aos efeitos dos trânsitos planetários individuais é discutível. Então tem muita gente que fala assim, Quiron está passando pela minha casa X, ele tem um significado assim, assado. Bom, há controvérsias, porque eu particularmente não gosto muito de trabalhar com os trânsitos de Quiron. Primeiro, eu acho, na verdade, muito mais importante entender de que maneira ele se manifesta no mapa natal, porque aí sim a gente fala de uma característica de personalidade, de um traço de personalidade, de um traço comportamental, de experiências que aquela pessoa vai viver. Para mim é mais importante no mapa natal do que no mapa de trânsito pessoal, embora dentro de uma perspectiva macro do céu do momento, de vida coletiva, ele tenha um outro significado. Outra coisa que as pessoas me perguntam, puxa, mas você não usa o asteroide Juno, Eris, né? São tantos asteroides, houve uma avalanche de descoberta de asteroides da década de 70 para cá. E no final das contas, muitas pessoas me perguntam, qual a sua opinião sobre isso, Aline? A minha opinião é a seguinte, os antigos trabalhavam muito bem a interpretação até Saturno. A gente já tem o luxo de ter os transsaturninos, que são os além de Saturno. Então Saturno, Urano, Netuno, Plutão. A gente ainda tem Quiron, tem gente que ainda trabalha com a Lilith. Aí se você ainda for colocar mais 1 zilhão de asteroides, você faz uma salgalhada no seu mapa, que você perde o foco das questões principais e centrais. Então eu, Aline, trabalho assim. Até, no máximo, Quiron e Lilith. Não para além disso, porque para além disso são subtons de personalidade tão ínfimos que às vezes eles se tornam ou insignificantes ou eles começam a embaralhar a percepção mais clara que você precisa ter sobre si mesmo. Essa é a minha opinião hoje, 2022. Quem sabe no futuro talvez eu possa vir a mudar de opinião, ok? Bom, o que mais que a gente pode entender sobre tudo isso? Este curador, voltando para Quiron, pode aliviar não apenas as dores do corpo, mas também as dores da alma, de formas muito diferentes. Profissionais de outras áreas da saúde, que não apenas da saúde, que possuem Quiron em posição de destaque, podem fazer de suas profissões um meio para curar as suas feridas e curar as feridas dos outros. Então eu vejo advogados que têm essa missão quironiana de cura do seu meio, da sociedade, de uma determinada situação familiar, de vara de família. Eu vejo isso, por exemplo, em jornalistas que querem ver um mundo melhor, né? Eu vejo isso em empresários, pessoas que usam essa visão de mundo para trazer um ambiente melhor para os seus funcionários. Eu vejo isso entre comediantes. Há comediantes que são profundamente feridos, mas é por meio do riso e por meio da palhaçada
que existe o processo de cura, o seu e o dos outros. E grandes artistas, atores, atrizes, que fazem dessa uma missão muito digna, né? Enfim, todos aqueles que buscam curar ao próximo por meio da sua atuação no mundo. Bom, queria falar agora sobre atualidade, de que maneira a gente entende Quirón no céu de hoje. A gente tem Quirón na atualidade no signo de Áries. Bom, atualmente, a entrada de Quirón no signo de Áries se deu em 2019 e ele vai sair dali em 2026. Ele inicia a sua ida para Touro, mas ele volta em retrogradação, finaliza algumas questões em Áries e de fato sai de Áries e entra em Touro em 2027. Então a gente ainda tem aí um longo período. Áries é regido pelo planeta Marte. E, portanto, a gente está falando aí de uma situação relacionada à guerra, ao deus da guerra. Portanto, tanto Marte quanto Áries são palavras que nos levam ao ambiente de conflito, ambiente de combate, ok? Por isso, como é que a gente não vai falar da guerra na Ucrânia? Embora hajam guerras pelo mundo, em simultâneo, enfim, desde que o mundo é mundo, a gente está com essa guerra agora, né? E eu acho que sim, que Quirón pode significar o agravamento ou necessidade da gente passar por uma guerra para a gente curar velhas feridas. Escrevi isso no texto de hoje, né? Será que a gente precisa passar por uma guerra para curar velhas feridas? Eu acho, na boa, que guerras fazem com que acabam provocando novas feridas, né? Também, como eu escrevo no texto, embora alguns historiadores estejam alertando muito sobre a questão das velhas feridas da Rússia como ex-União Soviética. Então vocês vejam que de repente a gente tem que ter vários olhares, né? Os olhares, o olhar de dentro, o olhar de fora, das partes todas envolvidas. Que processo é esse que os russos estão vivendo com esse Quirón em Áries? Será para eles, em alguma medida, um resgate de uma ferida antiga dessa velha União Soviética dissolvida? Né? A gente precisa compreender melhor como é que essas questões se dão. E aí eu não quero aqui entrar em embates políticos, estou tentando enxergar perspectivas diferentes, como todos os atores podem se identificar com essa perspectiva de Quirón e Áries, e essa é apenas uma delas, ok? Outra questão interessante que a gente pode estar falando sobre Quirón em Áries, imaginando que Áries é o arquétipo do masculino, não é um gênero e não é um sexo, é um arquétipo, né? Então isso atravessa homens e mulheres, corpos binários e não binários. Por isso a gente pode estar falando de uma coisa muito importante, que são as revisões e os processos de cura, né? Imaginando que Quirón vem para curar processos relacionados ao patriarcado, machismo e a masculinidade tóxica, né? Que é um tema tão frequente na atualidade. Se estamos falando sobre machismo como algo que maltrata as mulheres, mas também os homens, isso pode sim estar na pauta devido à posição de Quirón no céu desses anos, portanto de 2019 até 2027. Bom, de toda maneira, seja no mapa do céu ou no mapa de trânsito, Quirón sinaliza uma ferida difícil de cicatrizar. Mas sua interpretação e ressignificação pode ser a chave, aquela chavinha de Quirón, para curar o que a gente tanto espera por uma cura, dias de cura, não é mesmo? Bom, a obra que eu uso para ilustrar o vídeo de hoje é uma pintura neoclássica que se chama A Educação de Aquiles. Ela é de 1861 e é de um pintor francês que se chama Auguste Clément, aí o último sobrenome, deixa eu arriscar, Chrétien, deve ser algo nessa direção, enfim, Auguste Clément. Clément, acho que é assim que se lê, e ela representa, na verdade, a ação, o trabalho de Quirón do centauro tentando educar o guerreiro Aquiles, né? O centauro responsável por ensinar os deuses. A pintura salienta a importância do processo de ensino e aprendizado, com o centauro corrigindo a postura do menino, que vai se tornar herói, né? Utilizando o arco e a flecha. Então, é importante perceber essa precisão, essa delicadeza, essa maneira precisa de ensinar a fazer as coisas, né? Quirón também tem essa coisa do grande mestre. É um grande mestre que às vezes cuida da gente, é um médico, é um terapeuta, é um psicólogo, às vezes é um grande mestre da vida, uma experiência da vida que se torna um grande mestre pra gente. Às vezes é o posicionamento do mapa que nos fala esse assunto que vai ser o teu mestre na vida.
e às vezes é o posicionamento ao nosso redor no macrocosmo que invade a experiência coletiva e a psique coletiva e nos faz reviver velhas feridas, como é o caso agora da guerra na Ucrânia, para quem sabe a gente colocar os pingos nos is, se é que isso é possível por meio de um conflito. Enfim, queria saber o que vocês acham sobre tudo isso, que seja um período de cura, acima de tudo, muito mais de cura do que de dor e de sofrimento. É para isso que serve, né? A vida não está aí para nos massacrar deliberadamente, um sofrimento deliberado, né? Tampando casquinha e arrancando casquinha e tampando casquinha e arrancando casquinha, simplesmente pelo belo prazer de deuses que gozam com o nosso sofrimento. Eu acho sinceramente que a coisa não é nessa direção. A gente é que tem que se fazer sábio o suficiente, amoroso, compassivo e empático o suficiente com a gente, com o mundo, com os outros, com a vida, para a gente tentar entender qual é o cerne da experiência, o que a vida está exigindo de nós. Enfim, deixem seus comentários, espero que isso tudo tenha feito sentido para todos nós. Amanhã eu vou falar sobre a entrada de Marte no signo de Gêmeos, que é uma baita de uma marca astrológica, e é uma marca astrológica importantíssima, porque ela vai estar no céu de agosto de 2022 a março de 2023. Então, por favor, não percam. Se você acha que esse vídeo fez sentido na sua vida, talvez traga sentido para a vida de outras pessoas. E é justamente isso que Quiron traz. Pelo menos eu tento, dentro da minha perspectiva quironiana, trazer sentido para a vida das pessoas, para que por meio do conhecimento, deste conhecimento, elas curem a si mesmas. Um beijo carinhoso, por favor, compartilhe. Até amanhã. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.